O debate dos alimentos transgênicos ganhou força na semana passada, quando uma proposta de alteração na lei de rotulagem chegou ao Senado. Por esse projeto, só haverá aviso de transgênico na embalagem se for detectado a partir de 1% de material geneticamente modificado no produto. Hoje, qualquer quantidade de alimento transgênico na composição exige a informação no rótulo. E para falar sobre o assunto, eu recebo a socióloga Marijane Lisboa, que fez parte da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, responsável pela aprovação de transgênicos no país. Olá, Marijane, obrigado pela participação. Um prazer. Então, só para a gente contextualizar um pouquinho, informar o nosso público, o que são os transgênicos? São, em geral, plantas, podiam ser outras coisas também, há vacinas também, mas são plantas que têm um gene inserido no seu DNA que não é deles, vem de um vírus, vem de uma bactéria, né, para conferir uma determinada, vamos dizer, característica. Nós temos dois grandes casos de transgênicos, né, no Brasil e no mundo. Algumas plantas que passam a ser resistentes a um agrotóxico. Então, nós podemos usar bastante agrotóxico em cima, o que se chama de mato, né, de ervas invasoras, morrem e a planta fica inteira ali. Ela resiste àquilo. E há um outro tipo de planta em que se insere nela um gene que produz ele mesmo uma toxina. De modo que, por exemplo, lagartas que atacam o milho, né, é o tipo mais comum. Ao atacar esse milho, que tem esse gene que vem de uma bactéria que se encontra no solo, a lagarta morre. Então, basicamente, os dois grandes tipos que a gente tem no mundo até hoje são esses, né? Na soja, no milho, no algodão, na canola, praticamente nesses 4 alimentos. E a gente percebe que tem acontecido uma diminuição no número da produção de transgênicos a nível mundial, né? Exato. E parece que o Brasil é um ponto fora da curva, que no Brasil continua crescendo. Por quê? Exato. Porque aqui o controle é muito precário, né? E a opinião pública ainda não está suficientemente alertada sobre os riscos. A diminuição da produção de transgênicos no mundo, principalmente no caso da União Europeia, que foi assim bastante forte durante os últimos 10, 15 anos, veio da rejeição geral, mas também nos Estados Unidos, em alguns estados já começa a preocupação com a questão das plantas transgênicas, a falta de rotulagem obrigatória, e isso explica esse declínio no mundo todo e não aqui. Que males que eles podem causar para a saúde das pessoas? Tanto do ponto de vista do meio ambiente quanto do ponto de vista da saúde, ainda temos muito pouca pesquisa, e é preciso dizer que a razão pela qual temos pouca pesquisa é que quem pesquisa são as próprias empresas que têm interesse em liberar os seus produtos. Nós não temos pesquisa independente, feita por órgãos de governo, feitas por, enfim, instituições que tenham condições, inclusive financiamento, etc., para fazer essas pesquisas. Mas, de qualquer forma, no ano passado, a Agência Internacional de Pesquisa de Câncer, que é o maior órgão mais responsável sobre a questão de câncer, pela primeira vez levantou a suspeita de que que não é propriamente o transgênico, mas é um agrotóxico utilizado, o mais frequentemente utilizado no mundo, né? Que é o glifosato. A marca fantasia dele é o Roundup Red, da Monsanto. Que esse glifosato seria possivelmente cancerígeno para seres humanos, certamente para animais. Então, nós temos aí a possibilidade de descobrir muito tardiamente que nós talvez tenhamos passado uns 15 anos ou 20 anos nos intoxicando mundialmente, né? Existem outras pesquisas também que têm indicado alguns resultados alarmantes. Um cientista francês, há coisa de uns 4 anos ou 3 anos atrás, o Gilles Serralini, fez uma pesquisa com ratinhos. Ele alimentou um grupo com um milho transgênico, um outro com esse glifosato utilizado junto e um terceiro grupo com uma alimentação normal para controlar. E nos 2 primeiros grupos houve um desenvolvimento muito precoce de cânceres, tanto nas ratinhas fêmeas quanto machos. Então, a gente tem algumas indicações de algumas pesquisas que nos levam a nos preocuparmos com o que possa acontecer em termos da saúde humana. E no meio ambiente também, temos muitas pesquisas mostrando que insetos que são benéficos para a agricultura
podem ser atingidos alimentando-se, né, com plantas ou com pólen de plantas que sejam transgênicos, né? O desaparecimento de variedades não transgênicas que, concorrendo com as transgênicas, perdem terreno e com isso a gente perde biodiversidade, né? Esse uso associado dos agrotóxicos com os transgênicos causa uma contaminação muito grande de terra, água, recursos hídricos em volta. Enfim, há uma série de razões pelas quais não teria sido muito bom ter introduzido transgênicos na alimentação humana e na agricultura. E até por falta dessas pesquisas independentes, a gente pode dizer que a agricultura ela fica refém a essas empresas de biotecnologias, a gente pode dizer isso? Certamente, certamente. Inclusive, quando a gente estuda o momento em que essas tecnologias são introduzidas, nós percebemos as estratégias comerciais. Por exemplo, antes da Monsanto lançar o seu primeiro produto, que foi a soja transgênica, ela comprou as principais empresas que produziam sementes no Brasil. De modo que ela preparou o mercado para ela entrar. Ela se associou com a Embrapa, que é a grande empresa pública, né, brasileira de pesquisa. Ela tem um convênio com a Embrapa. A soja transgênica que a gente tem no Brasil é da Monsanto e da Embrapa. Portanto, ela liquidou qualquer concorrência possível e durante muito tempo, inclusive, houve muita dificuldade de obter sementes não transgênicas de soja e mais tarde de milho. Agora, em relação a falar dessa questão da rotulagem, que teve aí o projeto de lei que pode ser alterado, voltou a ser discutido no Senado Federal, né? Como a gente disse no começo da entrevista, os transgênicos, as embalagens, né, se for detectado a partir de 1% de material geneticamente modificado no produto, que seria essa alteração, né? Uhum. Qual que é a sua opinião em relação a isso? É realmente uma ofensa ao direito do consumidor da maneira mais clara possível, né? Porque a legislação brasileira de defesa do consumidor garante ao consumidor o direito de escolha. Quer dizer, nós precisamos saber o que tem. Se eu não quiser consumir, é um direito meu. Se eu quiser, também, igualmente. E o que eles querem é retirar, né, essa identificação e propor o que eles chamam de a solução, que seria algo escrito, pequenininho. Nós sabemos que mesmo um símbolo daquele tamanho, muitas vezes não é identificado, as pessoas não sabem o que é. Há uma pesquisa da Associação Brasileira de Indústrias Alimentares, que é favorável a esse projeto de lei. A pesquisa deu como resultado o contrário do que eles desejavam. Mostrou que uma boa parte das pessoas não sabe o que significa e não observam que exista esse sinal, né? Que seria o T. Que é o T com aquele triângulo amarelo. Mas a parte que observa entende que é o seguinte: atenção. Bom, então o que significa isso? Não que é um alarme, que cria uma imagem negativa. Aí o deputado aí da outra comissão fala, inclusive, de criar inconscientemente uma impressão negativa. Como inconscientemente? Se a pessoa olha, né? Mas parece que não. O que as pessoas entendem por algo que é amarelo, prestar atenção, o sinal muda do vermelho para o verde, passando pelo amarelo, vice-versa, né? Então, assim, o que eles querem? Suprimir o sinal, que é aquilo que é fácil, que uma criança pode identificar, que uma pessoa com dificuldade de leitura pode identificar, uma pessoa sem óculos no supermercado pode olhar e ver o que é. Pô, uma coisa escrita, quanta coisa escrita tem em cada produto que a gente não consegue ler, nem sabe o que significa. Segundo, o que eles querem é também que só haja identificação se no teste final, produto pronto, indo para um laboratório, encontre-se traços de presença de transgenia. Isso não vai ser encontrado na maioria dos casos. Por quê? Porque durante o processo de processamento de um alimento, o DNA é quebrado, de modo que não se encontra. Por isso é que o sistema, só se for o milho puro, a soja, milho, corta a soja, põe lá, aí sim. Por isso é que o sistema que se adota mundialmente, é o rastreamento. O primeiro produtor, plantador de soja, de milho, etc., vende para o que vai processar, fazer a farinha, né, dizendo soja não transgênica, ou então soja transgênica. O que faz o bolo, né, ou empacota, ou que faz a farinha, vende porque vai fazer bolo. Farinha de milho transgênica, farinha de milho não transgênica, faz o bolo, o biscoito, etc., o sorvete, coloca ali no fim. Isso é um sistema de rastreamento que é usado, aliás, para uma série de outros produtos, não só para transgenia, né, no mundo.
e que eles querem suprimir e criar um sistema pelo qual só o produto in natura será objeto desse teste e nós compraremos e consumiremos transgênicos no Brasil de cima a baixo, dizendo que não são transgênicos e o produtor dizendo que não é. Agora é possível, perdão, é possível fazer uma fiscalização em relação a essa questão da rotulagem? Ela acontece? Hoje em dia, você está perguntando, é possível, ela é insatisfatória, mas é possível. Já algumas vezes a vigilância sanitária em vários estados do país fez esses testes, descobriu. Também entidades ambientalistas já fizeram. Me recordo que a Greenpeace uma vez fez testes, denunciou, o governo fez o teste, a justiça inclusive mandou a empresa pagar a indenização, etc. Foi processada. Né? Tá bom, professora. Queria agradecer muito sua participação aqui no nosso jornal. O prazer foi meu e eu espero que ajude aos nossos telespectadores a estarem alertas para o que está acontecendo aí. Com certeza. Muito obrigado.